Estamos de volta para agora sim falar dessa história triste, absurda dos brasileiros que investiram tudo que tinham para esse sonho de estudar no exterior e que tomaram prejuízos que chegam a R$50 mil. A Globo News soube dessa história, foi atrás desses alunos, procurou as agências de intercâmbio que representavam a tal universidade portuguesa no Brasil. E a questão toda é que essas empresas, elas teriam recebido o dinheiro dos estudantes, mas não teriam repassado esses valores das mensalidades para as instituições em Portugal. E quem está acompanhando essa história, quem está investigando essa história é o Marcelo Bruzzi, que agora a gente conseguiu recuperar o contato com ele. Marcelo, você agora está me ouvindo bem? Oi, estou ouvindo sim. Então agora eu queria que você começasse explicando como esses alunos descobriram que foram vítimas desse calote, em que momento? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos que acompanham a Globo News. Olha, é uma denúncia grave e as vítimas são de pelo menos 14 estados do Brasil e também do Distrito Federal. E aí, esses brasileiros só descobriram que foram vítimas de um calote, de um golpe internacional, no momento mais importante do curso, quando tentavam marcar a apresentação da tese ou da dissertação lá na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na cidade de Vila Real, no norte de Portugal. Como tudo aconteceu, esses brasileiros contrataram agências de intercâmbio aqui do Brasil, conveniadas com a Universidade Portuguesa, para fazer um curso de mestrado ou doutorado lá em Portugal. E aí o curso se desenvolveu normalmente, era um curso intensivo, o aluno viajava para Portugal, passava um mês inteiro estudando e voltava ao Brasil. No ano seguinte ficava mais um tempo em Portugal, com aulas intensivas, depois os alunos retornavam ao Brasil. E aí isso funcionava durante 3, 4 anos, até a apresentação do trabalho final, da tese. Os alunos aqui no Brasil fazendo pesquisa, sempre em contato com o orientador português, e receberam essa notícia no momento mais decisivo, mais importante, que era o momento de apresentar o trabalho final lá em Portugal. E qual foi a informação passada pela reitoria lá em Portugal? É que os alunos estavam devendo. Só que tudo já tinha sido pago aqui no Brasil para as agências de intercâmbio conveniadas com a universidade. E aí imagina o tamanho da frustração, o tamanho da decepção de quem investiu muito dinheiro e voltou de Portugal sem o diploma. Vamos ver a reportagem. Eu mandei um e-mail para a universidade a fim de marcar a defesa, e aí foi quando a universidade me retornou o e-mail dizendo que eu não poderia defender o mestrado porque constava uma dívida de 3.360 euros em meu nome. Pior também que, além de você não poder defender, é que você tem que passar 2 anos com o incômodo de ficar mendigando para a universidade para defender uma coisa que você pagou, né? Então eu faço o quê? Eu começo um curso de novo? A Altad vai me devolver o dinheiro para eu começar, porque eu não vou desistir do meu projeto de vida, eu quero ter o direito à defesa. Estes são apenas alguns dos vários brasileiros que desembolsaram até R$50 mil para realizar o sonho de estudar no exterior. Os cursos eram de mestrado e doutorado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que fica na cidade portuguesa de Vila Real. Todos procuraram agências de intercâmbio conveniadas com a universidade. A Globo News encontrou vítimas de 4 empresas: Marques Ribeiro, Alumni e Master, do Rio de Janeiro, e Lafisc, da Paraíba. O contrato assinado pelos alunos com as empresas era claro: as mensalidades deveriam ser pagas aqui no Brasil e todo o dinheiro seria repassado para a instituição em Portugal. Mas isso nem chegou a acontecer. Os alunos só ficaram sabendo da fraude na hora de marcar a apresentação do trabalho final, para se formar. Essa professora universitária de João Pessoa investiu tudo o que tinha para estudar em Portugal. Vendeu um carro e pagou quase R$40 mil em 36 parcelas à empresa Marques Ribeiro. Ela começou o doutorado em Ciências da Cultura em 2011. Chegou a receber um comprovante da empresa brasileira de que estava tudo quitado. Mas no fim do curso, ficou sabendo, através de um comunicado da universidade, que devia 6 mil euros, cerca de R$20 mil. Eu entreguei a minha tese no prazo e quando foi para marcar a defesa, disse: olha, a senhora está devendo 6 mil euros. Fiquei desesperada, né? Eu tive problemas de saúde, porque não é fácil eu não tive 4 anos sem férias, viajando. O problema se repetiu com esse grupo de professores do Rio de Janeiro.
que procurou a empresa de intercâmbio Master. O fisiologista Juliano Spinetti descobriu que estava devendo 5 mil euros para a Universidade Portuguesa. Mas mesmo assim, tentou apresentar o trabalho final para conseguir o diploma, no ano passado. Fui para Portugal em julho e lá passei 2 semanas de muitos problemas, né? Fiquei lá, nem na acomodação da universidade pude ficar, né? E a plataforma me dizendo todo dia que seria feita uma transferência eletrônica, né? E a universidade falou que talvez tivesse tempo hábil, ou seja, a viagem não fosse perdida. Mesmo assim, dia após dia eu percebi que realmente não ia ser feito, voltei para o Brasil. A própria universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, se ela não estava recebendo as parcelas de pagamento, como que a gente fez todas as disciplinas de um programa de doutorado, voltamos, fizemos de novo outras disciplinas, outro elenco de disciplinas, defendemos o nosso projeto, qualificamos, fizemos o nosso Qualify e depois viemos a saber que não tinha nenhuma mensalidade paga. É estranho isso, né? No mínimo estranho. A professora Marianina arcou com prejuízo para conseguir se formar. Além dos 14 mil reais que já tinha desembolsado para a agência brasileira, pagou mais 7.500 euros, quase 24 mil reais para a universidade. Ela deve viajar para Portugal no início do ano que vem. No caso, a universidade tem que nos valorar e nos considerar alunos e tem que ter respeito a nós brasileiros, alunos da UTAD. Já pensou que situação? Agora, Marcelo, pior do que tudo isso, frustração, dinheiro gasto, é que o calote, com esse calote, ninguém consegue falar com as empresas, né? Parece que essas empresas todas fecharam as portas ao mesmo tempo. Não tem mais, deixaram nem rastro. Exatamente, Leilane. E a Globo News, no trabalho de investigação, apurando as informações dessa reportagem, bateu nos endereços, né? Foi até os endereços informados, até na internet dessas empresas. A gente viu aí na reportagem que são 3 empresas de intercâmbio aqui do Rio de Janeiro, a Marques Ribeiro, a Master Educacional e a Alumni. E aí a Globo News tentou encontrar os responsáveis pelas empresas e vamos ver na reportagem. A página da Marques Ribeiro ainda está ativa na internet. Já a sala que ocupava neste prédio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, está vazia. De acordo com a administradora da sala comercial, a empresa foi despejada no fim do ano passado por causa de uma dívida de 16 mil reais. Eram 3 meses de aluguel atrasado, além do IPTU e outras taxas. Fomos até o prédio onde morava Luciene Marques, uma das proprietárias da empresa Marques Ribeiro. Segundo o porteiro, ela se mudou há 4 meses. Ela não está mais morando aqui, não? Não. Ah, tá. Você sabe para onde que ela foi? Até onde eu sei, eu tô Portugal. Luciene aparece em vídeos postados na internet falando dos cursos oferecidos pela empresa. 2014 é um ano para você sonhar e para você realizar. Portanto, traga o mundo carimbado no seu passaporte. O sócio e marido dela é Luiz Henrique Ribeiro. No perfil da internet, ele não faz referência à empresa. Se apresenta como psicólogo, psicoterapeuta e hipnólogo. Também não conseguimos contato com o proprietário da Alumni, Diogo Roberto de Oliveira. O endereço da agência de intercâmbio era, na verdade, a casa dele. Tem alguma empresa aí nesse prédio ou é só residencial? É só residencial, amiga, não tem não. Não? Não. Você sabe se o Diogo Roberto Oliveira mora aí no 304? Não mora mais aqui não, cara. Ele morava aí no 304? Ele morava já, mas já saiu, não mora mais aqui não. No caso da empresa Master, o escritório no centro do Rio virou esta loja de roupa. Depois do fechamento dessa reportagem, eu consegui contato com os responsáveis pela empresa Master Educacional e aí eles reconheceram que vários alunos foram prejudicados e falaram que não repassavam dinheiro para a Universidade Portuguesa por causa de dificuldades financeiras, foi citada a valorização do euro e outros problemas. Então, esses responsáveis pela empresa Master Educacional reconhecem o prejuízo dos alunos e dizem que estão tentando acordos extrajudiciais para resolver todo esse problema. Agora, lá em Portugal, o Ministério Público abriu um inquérito e está apurando, inclusive, se tem participação de funcionários da universidade nesse esquema, no sumiço do dinheiro. Quem tem as informações, ao vivo, é o nosso correspondente em Portugal,
o repórter Leonardo Monteiro. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Exatamente. Esse problema envolvendo aí os débitos com os alunos brasileiros é pequeno, referente à denúncia grave feita ao Ministério Público. Em 2014, uma denúncia anônima que chegou às autoridades mostrava que sim, que esse dinheiro pago pelos alunos brasileiros às agências de intercâmbio, esse dinheiro tinha sim um destino certo: contas bancárias de professores ligados à própria instituição. Vamos ver na reportagem. No distrito de Vila Real, a 380 quilômetros de Lisboa, a rotina para os mais de 7 mil estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro não mudou. Mas o caso dos mais de 50 brasileiros que buscam o sonhado diploma tem tirado o sono da diretoria da instituição. A fraude deixou um buraco nas contas da universidade de quase 300 mil euros, cerca de R$1 milhão. Mesmo assumindo convênios com as empresas de intercâmbio no Brasil, a UTAD diz não ter responsabilidade sobre o assunto. Nenhum documento emitido pela universidade na época do curso que mostrava a regularização das pendências garantiu o direito dos intercambistas de se formar. Perante isso, a universidade não terá muita outra solução do que senão reconhecer e deixar de ter os alunos em suspenso e começarem de facto a aceitar as suas teses e a marcar os seus exames finais, de modo a que as pessoas consigam obter aquilo que vieram procurar 10 mil quilómetros de distância. Os convênios entre as agências de intercâmbio do Brasil e a Universidade de Trás-os-Montes aconteceram entre 2004 e 2013. Para esse período foi feita uma auditoria externa e se concluiu que muitos pagamentos realizados pelos estudantes brasileiros nunca chegaram de fato aos cofres da universidade. Agora o Ministério Público aqui de Portugal quer saber para onde foi esse dinheiro. O inquérito instaurado na Procuradoria de Vila Real foi motivado por uma denúncia ainda mais grave. Professores da própria universidade estariam envolvidos num esquema que desviou o dinheiro pago pelos estudantes às agências, que hoje desapareceram do mapa. O caso também foi repercutido em uma reportagem da TV portuguesa RTP, que teve acesso a documentos que comprovam a transferência de valores para contas bancárias no Brasil, ligadas a Vitor Reis e a Antônio José da Silva. Eles negam qualquer envolvimento no caso. Onde é que está o dinheiro é se algum pode ter tido alguma intervenção nesse dinheiro. E da minha parte, não, nenhuma. Após o escândalo vir à tona, a universidade decidiu esta semana afastá-los de suas funções. Em nota, o reitor da UTAD disse ter tomado medidas internas e manifestou profunda preocupação pela situação dos estudantes. No entanto, até agora, a única alternativa oferecida pela instituição de ensino aos alunos é de pagar novamente pelas mensalidades que desapareceram. Uma longa viagem em busca de um sonho que até agora se tornou um pesadelo. O que é preciso é que sejam punidos e encontrados os verdadeiros responsáveis desta situação e que elas sejam punidos e não transformar vítimas em culpados ou suspender a vida dessas pessoas que inocentemente recorreram a um mecanismo que lhes foi apresentado e que efetivamente acabaram por elas, depois de um sacrifício que fazem durante 4 ou 5 anos, acabarem por ficar com a sua vida em suspenso, como qualquer uma pessoa compreende, com base numa situação em que eles são completamente alheios. A gente entrou em contato com o consulado brasileiro no Porto, que afirmou que desde 2014 tem dado apoio aos estudantes com assistência jurídica e dialogando diretamente com a reitoria da universidade com o objetivo de solucionar o problema. A gente também procurou o Ministério da Educação e aqui em Portugal o ensino superior fica a cargo então do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que diz que solicitou ao órgão Inspeção Geral que procedesse a averiguações sobre o assunto e informou que o processo está em curso em caráter de urgência. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro mandou uma nova nota para a nossa equipe de reportagem e disse que voltou a dizer que tem mostrado grande preocupação com os alunos, inclusive propondo acordos de pagamento das mensalidades com parcelamentos e também com descontos. Situação muito complicada essa, né, Leilane? Complicadíssima, Leonardo. Uma tristeza sem tamanho envolvendo um número enorme de pessoas e deixando tanta gente prejudicada, né?
Leonardo, muito obrigada pelas informações aí ao vivo, direto de Lisboa. Muito obrigada. Bom, o que fica claro nessa história, o que me incomoda e assusta, é o desespero de quem pegou um dinheiro grande, investiu o que tinha e agora não sabe o que fazer. Porque como é que vai sair desse prejuízo, né? A pessoa paga pelo curso, precisa do curso para conseguir melhorar na profissão e simplesmente perdeu o dinheiro e não tem o certificado, não tem a conclusão do curso. Vou voltar a falar com o Marcelo Bruzzi. Marcelo, tem um advogado, você está aí com um advogado especialista em direito do consumidor. Tem alguma saída? O que essas pessoas podem fazer? Porque como é que um cidadão brasileiro vai processar uma universidade portuguesa? Essa é a grande questão, Leilani. É um assunto bem complexo e quem vai explicar para a gente é o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Gustavo Clô, que é especialista em direito do consumidor. Doutor, nessa situação, a Universidade Portuguesa, ela tinha convênios com agências aqui no Brasil. Ela tem responsabilidade? Como é possível processar a Universidade Portuguesa para finalmente ter o diploma, que é o que todo mundo está querendo? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Bom, na verdade, isso é uma dificuldade, porque, de acordo com o direito português, as regras aplicáveis protegem muito pouco o aluno brasileiro, né? A melhor medida para esses alunos, se quiserem efetivamente conseguir o seu diploma, é tentar processar a Universidade Portuguesa aqui no Brasil. Conseguir uma proteção jurídica aqui no Brasil, processando tanto a agência quanto a Universidade Brasileira. E tentar levar essa decisão obtida no Judiciário Brasileiro para Portugal. Agora eu tenho conversado bastante com várias vítimas. Algumas pessoas conseguiram registrar o caso em delegacias da Polícia Civil. Outras pessoas não conseguiram. A Polícia Civil não fez o registro de ocorrência. Outras pessoas tentam ações judiciais aqui no Brasil. É um caso de polícia? Tem crime envolvido na avaliação do senhor? Na verdade, não é tão simples assim configurar crime, porque os crimes do Código de Defesa do Consumidor, se nós formos olhar, realmente nenhum deles está sendo cometido. A gente poderia até pensar no cometimento de um crime de estelionato, mas para a gente falar em estelionato, não basta apenas configurar o descumprimento e o inadimplemento. É necessário mostrar que desde sempre houve a intenção de não cumprir o contrato. Quem alega, por exemplo, dificuldade financeira porque não está cumprindo, não está cometendo o crime de estelionato. Então a configuração de um crime não é tão simples quanto parece, né? Então a orientação é entrar na justiça aqui no Brasil contra as agências de intercâmbio, é uma causa ganha. Bom, contra as agências de intercâmbio, com certeza é uma causa de êxito bastante provável. Ocorre que as agências de intercâmbio estão tendo dificuldade de pagar, estão tendo dificuldade de cumprir. Talvez a melhor estratégia seja entrar contra as agências de intercâmbio e também contra a Universidade Portuguesa no Brasil e tentar fazer com que essa decisão seja cumprida em Portugal através de homologação de sentença estrangeira, através de algum caminho envolvendo direito internacional. Só para finalizar, qual é a orientação para quem está buscando um intercâmbio fora do Brasil nesse assunto, na assinatura de contrato com as agências de intercâmbio? O que o consumidor deve ficar atento? Bom, primeiramente, deve procurar diretamente a universidade estrangeira. Não se deve imaginar que é normal procurar uma agência de intercâmbio e ser admitido num programa de pós-graduação sem que haja um contato direto e uma seleção direta feita pela instituição de ensino superior estrangeira. Feito esse contato direto com a instituição de ensino estrangeira, talvez sim ter uma agência que facilite esse meio campo, facilite esse meio do caminho, é uma coisa que pode ajudar. Mas sem o contato direto não é seguro ir. Tá certo. Obrigado pela atenção. Gustavo Clô, advogado especialista em direito do consumidor, professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, Leilani, é um assunto ainda que vai ter muitos capítulos e a solução parece que não está perto do fim, não, Leilani. Não tá, Marcelo. Muito obrigada por você ter trazido esse alerta até para pessoas que pretendem tomar esse caminho, ficarem muito atentas a, como disse o advogado, entrar em contato direto com a entidade de ensino fora do Brasil, em vez de acreditar no intermediário, porque a causa pode até ser ganha contra as empresas intermediárias. Mas sabe Deus se elas vão pagar? Elas sumiram do mapa, nem existiam praticamente, né? Marcelo, muito obrigada.